Boa noite a todos, tudo bem? É um prazer estarmos juntos mais uma vez. Giovana, Ana Sávia, como vocês estão? Tudo bem? Boa noite, pastor, tudo bem? Boa noite, pessoal de casa. Nós estamos bem, é um prazer muito grande estar aqui também. Tudo bem. Boa noite, pastor. Boa noite, gente. Um prazer tudo nosso. Ok, eu quero ler uma palavra que está no livro dos Salmos, no 4º Salmos, que diz assim no versículo 1: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Vocês creem, meninas, que Deus sim atende às nossas orações? Ele escuta os nossos pedidos? Com certeza. Olha, então, crentes de que o nosso Deus nesse momento nos ouve, nós iremos nesse momento fazermos os nossos pedidos aqui, os nossos agradecimentos, e a oportunidade que você de casa também tem de fazer o mesmo. Reúna a sua família agora, eleve a Deus um pedido, um agradecimento, e depois orem a respeito. Eu vou fazer o mesmo aqui com as meninas. Se vocês preferirem também me enviar o pedido de oração, está aí aparecendo o meu número de WhatsApp. Vai ser um prazer poder apresentar diante do trono de Deus a sua necessidade. Ana, você é grata a Deus? Você tem um pedido de oração? Fique à vontade. Sou grata a Deus pela semana, pela vida, apesar desse momento tão difícil que nós estamos passando, de pandemia. Então sou grata porque as pessoas que eu conheço, amigos, não contraíram essa doença. Sou grata também pela minha família, pela saúde dela, e quero fazer um pedido. Tenho algum tempo que tem crescido uma vontade no meu coração de comportar, então eu quero pedir por isso, para que quando tudo isso passar, que Deus possa ainda colocar no meu coração essa vontade e fazer crescer também. Amém? Que pedido sublime e nobre, né? Eu já fui comportona, e se eu sou um pastor hoje é porque um dia eu comportei. Uma das melhores experiências que eu já tive na vida, e você que está em casa aí, que tem vontade, saiba que é algo maravilhoso. Gi, e você? Também quero agradecer muito a Deus pela vida, pela saúde, que em meio a esse momento difícil que a gente está passando, Deus tem cuidado e guiado a nossa vida até aqui. E também quero fazer um pedido, além desse pedido também, que eu estou com desejo no coração de comportar, também fazer a missão, fazer a obra de Deus onde quer que Ele me mandar. Quero pedir a Deus por isso. Amém. Louvado seja Deus por isso. Nesse momento nós iremos nos ajoelhar aqui para apresentar a Deus esses pedidos. E de antemão também eu já quero colocar o pedido que está aí no seu coração. O pedido que você e a sua família estão fazendo neste momento. Pedir ao nosso Deus que possa bondosamente, mais uma vez, atender a cada um dos seus filhos. Vamos orar, meninas? Vamos nos ajoelhar aqui para elevarmos a Deus uma prece, pedindo a Ele o favor pelos seus filhos. Querido Deus e Pai que estás nos céus, muito obrigado por estarmos mais uma vez na Tua presença. É bem verdade que presencialmente não podemos estar com todos neste momento, mas sabemos que por meio da tecnologia, a nossa voz, a nossa influência, a mensagem está chegando em cada lar e de algum modo nós continuamos juntos, porque servimos a um mesmo Deus, somos dirigidos pelo mesmo Espírito Santo e temos todos uma mesma esperança. Querido Deus, neste momento agora, eu quero apresentar ao Senhor os nossos pedidos de oração, especialmente os pedidos da Ana, da Gi, aqueles que estão também no meu coração, especialmente pelo desejo das meninas de te servir, Senhor. Não existe desejo mais nobre. Na verdade, nós fomos criados para te servir, para a tua glória, e que o Senhor as abençoe, e que o Senhor possa abrir portas e oportunidades para que elas possam continuar sendo úteis ao Senhor na pregação do teu evangelho. Abençoe também suas famílias. Por extensão, Pai, agora eu coloco cada um dos teus filhos que estão em casa, diante da tua presença também, rogando a bênção do Senhor, para aquelas pessoas enfermas, que o Senhor possa ser o grande médico, para aquelas pessoas que estão, Senhor Deus, preocupadas com um problema comercial, financeiro, ó Deus, nós te pedimos para que o Senhor possa abrir uma porta, para aquelas famílias que ora se preocupam com um filho ou com um ente querido que se desviou dos teus caminhos. Eu quero lhe pedir que o Senhor ouça a oração dessa mãe, desse pai, para que dos céus o Senhor os atenda e envie o teu Espírito Santo para poder tocar no coração dessa pessoa, para que ele possa voltar-se para ti. Agora, Deus, nós vamos nos levantar dessa oração, cônscios de que o Senhor nos ouviu, porque te pedimos no nome de Jesus.
Amém. Meu coração é todo seu, o meu amor lhe buscará, sem se cansar, sem sossegar, de todo jeito que puder. Se um poeta me tornar, mil versos quero escrever, e todos são sobre você. Ainda é capaz de não caber. Tempo vai passar, as folhas vão secar, mas dentro do meu peito nada vai mudar. Se tentar fugir bem longe, se esconder, nunca de mim vai se perder. Não, nada é capaz de me deter. Por você eu venço a fúria desses mares, eu desafio a própria morte pra ver sua vida renascer. Por você suporto as dores e o medo de esperar e não saber se um dia vai me perceber. Meu coração é todo seu, o meu amor lhe buscará, sem se cansar, sem sossegar, de todo jeito que puder. Se um poeta me tornar, mil versos quero escrever, e todos são sobre você. Ainda é capaz de não caber. Por você eu venço a fúria desses mares, eu desafio a própria morte pra ver sua vida renascer. Por você suporto as dores e o medo de esperar e não saber se um dia vai me perceber. Chegou o momento da palavra, então eu convido você agora a pegar a sua Bíblia, abra ela no livro de Hebreus, no capítulo 5. Nós voltamos para a nossa série. Na última quarta a gente apresentou um outro assunto, mas estamos de volta aqui com Hebreus 5.
Você está gostando dessa caminhada? A gente aprende muito quando a gente estuda um livro, um tema, né? E você que está chegando agora, saiba que há algumas semanas atrás começamos uma linda viagem pelo livro de Hebreus, onde a gente descobre uma congregação desanimada, pensando em desistir, e o autor da carta então lhes escreve com o propósito de animá-los a continuar caminhando. E eu sei que tudo isso que aconteceu no passado é algo que acontece hoje no presente também. Quantos de nós muitas vezes começamos algo e em algum momento a gente desanima? Por isso que essa é uma mensagem oportuna. Hebreus capítulo 5, neste momento eu quero convidar você a orar mais uma vez, para que nós possamos pedir a Deus a sua bênção para o estudo dessa noite. Por favor, feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, mais uma vez nós estamos com a Tua palavra aberta, e cada vez que isso acontece, Senhor, é uma oportunidade que o Senhor tem para tocar nossas vidas. Nós acreditamos piamente que a nossa santificação vem principalmente por meio da palavra. Permita, Deus, que a Tua palavra ela possa cair em nossas vidas e ser um incentivo a mais, possa ser um motivo a mais para nos levar para mais perto do Senhor. Que nessa noite a Tua mensagem nos corrija, nos eduque, nos prepare, especialmente nos habilite para um dia estarmos de pé no dia que voltares a essa terra. É a oração que te fazemos, no nome de Jesus. Pois bem, você está com a Bíblia aí em Hebreus 5 e eu gostaria de ler com você os primeiros versos desse capítulo, a partir do versículo 1, diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. No verso 3 diz que, e por esta razão, deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Primeiramente, esses 3 versículos, nós percebemos que uma das estratégias do autor de Hebreus para mostrar a superioridade de Jesus Cristo é fazendo comparações. Até aqui ele fez várias comparações com o ministério de Jesus com relação ao ministério dos anjos, mostrando que Jesus Cristo ele é superior a Moisés, e ele agora entra num tema em que ele compara o sacerdócio de Jesus Cristo com o sacerdócio arônico, o sacerdócio de Arão. E aqui nós percebemos, principalmente nos 2 primeiros versos, qual que era a atribuição de um sacerdote. O sacerdote era um mediador, era aquele que apresentava o Deus diante dos homens e os homens também diante de Deus. O sacerdote, ele estava destinado a tratar as coisas que correspondem a Deus e também interessam aos homens. Era a pessoa que tinha a tarefa de oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. Sabe, queridos, o pecado ele entorpece a relação do homem para com Deus. Isaías 59:2 chega a dizer que ele faz separação entre nós e o nosso Deus para que não nos ouça. E o sacerdote então era aquela figura que oferecia sacrifícios com o propósito de tirar pecados, ou seja, de endireitar a relação do homem para com Deus. Era um mediador. O sacrifício que o sacerdote naturalmente oferecia tinha uma finalidade de restabelecer as relações que devem existir e eliminar as barreiras e o afastamento. O pecado causa afastamento. E então, para tirar o pecado, o sacerdote então oferecia sacrifícios para que o homem pudesse estar em paz com Deus. Agora, uma coisa que chama a atenção no versículo 2 é que diz que o sacerdote da terra, ele se conduía de uma classe de pessoas. E se você olhar de novo aí na sua Bíblia, aí diz na primeira linha do verso 2 que ele se conduía dos ignorantes. Eu não sei se você já prestou atenção no seu estudo da Bíblia, que normalmente os sacrifícios que eram apresentados no santuário para expiar o pecado eram por pecados de ignorância. Ou seja,
era aquele tipo de situação em que a pessoa fez sem querer fazer, ou mesmo que tivesse feito, digamos, querendo, mas se arrependia. E então o sacerdote oferecia por ele um sacrifício para lhe tirar os pecados. Se você olhar na Bíblia, você vai perceber que não havia expiação para os pecados de rebelião. Então você pode se perguntar assim: pastor, então qual que é a diferença do pecado de rebelião para o pecado por ignorância? Quando você vai para o Novo Testamento, você percebe uma outra comparação bem clara. Por mais que em Romanos a gente encontre a seguinte declaração: porque todos pecaram e carecem da graça de Deus, da glória de Deus. E então ali Paulo coloca todo mundo na mesma classe, ou seja, a Bíblia está dizendo que eu sou pecador, você que está em casa também é um pecador. Então todos nós precisamos da graça de Deus, todos nós precisamos da glória de Deus, senão todos estaríamos perdidos. Só que quando você vai para a primeira carta de João, ele também diz assim que o justo não vive na prática do pecado. O justo não vive pecando. Então qual que é a diferença? Qual que é a diferença de pecar e viver na prática do pecado? Ora, a Bíblia quer dizer que pecar na vida de um crente precisa ser um acidente e não um planejamento. Então esse pecar por acidente, que na linguagem bíblica é ratar é o que? Errar o alvo, na linguagem original, errar o alvo, ou seja, eu não queria fazer, mas acabei fazendo, isso é pecado. Agora, quando há um pecado deliberado, esse mesmo livro de Hebreus, nós vamos estudar mais para frente, diz que não resta esperança. Sabe, queridos, e é aqui que a gente precisa analisar a nossa vida. Como é que estão os nossos pecados? Se nós somos pecadores porque erramos o alvo, porque pecamos por ignorância, ou o pecado virou um costume? O pecado virou um planejamento, é algo que você faz de manhã, faz à tarde, faz amanhã, faz depois. A gente precisa sempre analisar isso e pedir a Deus que coloque no nosso coração ódio pelo pecado, coloque no nosso coração aversão pelo pecado, porque foi Ele que matou o Filho de Deus. O sacerdote, ele tinha algumas atribuições, e eu quero trabalhar algumas dessas atribuições com vocês nessa noite. Ele devia ser um com os homens, portanto, ele devia ter passado pelas mesmas experiências do homem para colocar nele toda a simpatia. E é assim, né? Quando a gente vê alguém cometendo uma falha, que normalmente também a gente comete, a gente tende a olhar para ele com simpatia, porque sabemos que a gente partilha das mesmas fraquezas. Então essa era uma característica do sacerdote. O sacerdote também devia ser um homem. Ele devia estar completamente comprometido com a situação humana para ser o seu representante. Ele devia estar ligado com os homens pelo vínculo da vida. Ele devia viver com eles e sentir com eles, conhecendo suas alturas e os seus abismos. Essa era a função do sacerdote. Ou seja, quando ele se apresentava diante de Deus para representar uma classe de pessoas, ele mesmo estava incluso nessa classe. Não sei se você percebe, mas no dia da expiação, antes de ele oferecer um sacrifício pelo povo, ele primeiro oferecia um sacrifício por si mesmo, porque ele se reconhecia pecador, porque ele entendia que ele também era pecador e estava entrando na presença de Deus para representar os seus irmãos. Então, tendo traçado essas características do sacerdócio terrestre, o autor de Hebreus agora ele busca comparar Jesus Cristo a este sacerdote. Eu gostaria que você então pudesse me acompanhar. A partir do versículo 5, por favor. Diz assim: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho e eu hoje te gerei. No verso 6 diz, como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem,
tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ora, queridos, o sacerdócio, ele nunca é um ofício em que o homem assume, mas o sacerdócio é sempre um privilégio e uma glória ao que é chamado. Todos aqueles que se envolvem na obra de Deus, como pastores, como obreiros, todos nós entendemos uma coisa muito clara: não fomos nós que nos escolhemos a nós para podermos fazer essa obra, mas o Senhor Deus, em algum momento, falou forte aos nossos corações e nos convidou para entrar nessa obra. Eu sei que muitos pastores, eles podem dizer pontualmente qual foi o momento em que eles se sentiram chamados por Deus para esse ofício. Eu sei o meu. Me lembro muito bem, agosto de 2003, quando Deus me falou claramente que eu devia largar tudo, que eu devia ir para o colégio e me preparar para ser um pastor. Portanto, assim como o sacerdócio terrestre, ele não era, digamos assim, ele não se autoproclamava, ele não, digamos assim, se auto-chamava. O celestial também é igual. Nós entendemos que Jesus Cristo, ele foi chamado por Deus para fazer essa obra, para vir à terra, para dar sua vida em favor do ser humano e assim expiar o pecado da raça humana. A pessoa, todos nós deveríamos ser capazes de olhar para trás e dizer: não, eu escolho esse trabalho. Mas ao invés de dizer isso, Deus me escolheu e me concedeu desempenhar esse trabalho. Sabe, a gente às vezes fica triste quando algumas pessoas na igreja, elas se comportam de uma forma bem diferente dessa disposição que houve em Cristo Jesus. Quantas e quantas vezes somos chamados para uma tarefa e a gente fala: não, esse ano eu quero descansar, esse ano eu não quero trabalhar. E ora, muitas vezes esse nome é orado, é decidido dentro de uma comissão, e tudo com um propósito de fazer levar avante a obra de Deus, porque o mais importante nessa terra é a mensagem do Senhor, é o evangelho do Senhor, é o evangelho ser pregado a todas as pessoas, preparando um povo para o dia da volta de Jesus. E tomara que, quando você receber um chamado de Deus para uma tarefa especial, que você possa, como Isaías, dizer: Senhor, eu estou aqui e envia-me a mim. Agora, o autor de Hebreus, ele passa a comparar o chamado ou o ofício do sacerdote da terra com Jesus Cristo. E, em primeiro termo, ele considera que Jesus, ele não escolheu sua missão, Deus o escolheu para ela. Jesus atravessou pelas experiências mais amargas dos homens e entende a humanidade em toda a sua fortaleza e em sua fraqueza. Nosso Jesus Cristo é Emmanuel, ele é Deus conosco. Para nos salvar, ele teve que se tornar homem para poder entender o que se passa na mente do homem, para ser o nosso legítimo representante nas cortes celestiais. E é interessante aqui como que o autor de Hebreus, ele lembra algumas situações pelas quais Cristo passou e que mostram cabalmente como que ele é esse sumo sacerdote, digamos assim, legítimo. O versículo 7, ele diz: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Verso 8, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Getsemane foi talvez uma das experiências mais dramáticas e mais pesarosas para o Filho de Deus. Ali estava Jesus Cristo, sabendo que em poucos momentos ele seria levado preso, ele participaria de um julgamento injusto e teria que dar a sua vida na cruz. Sabe, queridos, Jesus Cristo naquela hora, a parte humana dele recua do sofrimento. E é por isso que algumas vezes ele ora ao Pai e diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas que, se não for possível, seja feita a tua vontade. Sabe, queridos, no Getsemane Deus poderia ter vindo e livrado Jesus de passar por tudo aquilo, mas a palavra do Senhor diz que ele envia um anjo, e o anjo então chega ali e dá forças para Jesus Cristo. Muitos de nós também na vida passamos por situações
que parecem um Getsemane. Max Lucado, um escritor cristão, ele diz que em toda vida há um Getsemane, mas em todo Getsemane tem um anjo. Você quer dizer amém? Talvez eu esteja falando para alguém que está passando pelo seu Getsemane, mas fique tranquilo, porque o Senhor, Ele envia o seu anjo para ajudar você a passar por tudo isso. Aquele anjo, aquele dia no jardim, ele não evitou que Jesus passasse pela cruz, mas ele esteve ali com ele o tempo todo e lhe dando força, apoio para que ele pudesse passar por essa provação. Saiba que Deus também envia o seu anjo para poder ajudar você. Jesus aprendeu de todas as experiências humanas pelas que aconteceu e as enfrentou todas elas com reverência, com cabeça erguida. As experiências e sofrimento pelo que Jesus passou o capacitaram perfeitamente para chegar a ser o Salvador e o Redentor dos homens. É por isso que ele é o nosso sumo sacerdote. E finalmente o autor de Hebreus diz que a salvação que Jesus brinda é uma salvação eterna. É algo que salva o homem para o tempo e também para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor, porque não foi em vão todo o seu sofrimento, não foi em vão toda a sua luta. Hoje nós podemos nos achegar de joelhos dobrados na sua presença e entrar perante Ele, apresentar a Deus as nossas orações, os nossos pedidos de perdão, os nossos pecados, crentes que o nosso sumo e fiel sacerdote Jesus Cristo já deu a sua vida naquela cruz para pagar todos os nossos pecados, de modo que a gente tem direito à salvação eterna em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. Eu quero agora me ater contigo na última parte deste capítulo, que está exatamente a partir do versículo 11. Diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornados tardios em ouvir. Agora aqui vem uma advertência. Aqui o autor de Hebreus então chama aquele povo numa expressão grega de notoros. E sabe o que é notoros? Notoros é torpe em entender, duro de ouvido, nécia e insensatamente esquecido. Isso é notórios. O que é uma pessoa tardia em ouvir? É aquela pessoa que se fala e ele não escuta. Quem que é uma pessoa que é duro de ouvido? Você conhece alguém assim? Duro de ouvido? E uma pessoa que é insensatamente esquecido? Ou seja, é aquela pessoa para quem você fala algo e ela simplesmente diz que não se lembra mais. Você conhece alguém a quem você convida, por exemplo, para ir à igreja, e ele fala assim: eu vou. E chega no dia, você diz assim: fulano, eu estou passando aí. Ele fala assim: oh, esqueci. Ou então simplesmente: não, hoje não vai dar. E aqui diz que esse esquecimento, que é caracterizado por essa palavra grega, é um esquecimento insensato. E sabe, queridos, aquelas pessoas a quem Paulo provavelmente escreveu essas cartas, eles queriam voltar para o legalismo. Essas pessoas estavam querendo retroceder na sua caminhada espiritual. E sabe por quê? Simplesmente porque eles não estavam progredindo em Cristo Jesus. E aqui entra um tema que eu gostaria de chamar muito a sua atenção. A partir dos versículos 12 até o versículo 14, Paulo ele chama a atenção dos seus ouvintes para uma situação que pode estar acontecendo comigo, que pode estar acontecendo com você. Observe, acompanhe comigo agora dos versos 12 em diante. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Por quê? Porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui Paulo está falando para pessoas que se recusaram a aprender, pessoas que se recusaram a crescer.
E provavelmente você já deve ter assistido ou conhece a história de Peter Pan, né? Acho que talvez muitos de vocês já assistiram o desenho do Capitão Gancho, do Peter Pan. E qual que é a característica do Peter Pan que encanta a garotada? É que ele nunca cresce. Na terra do nunca ele é sempre uma criança. E por mais que no mundo da fantasia isso possa parecer interessante, no mundo espiritual isto é uma tragédia. É uma tragédia quando um ser humano adulto, que já está na igreja há muito tempo, que já está nessa caminhada há um bom tempo, continua ainda agindo como crianças. Sabe, queridos, espiritualmente falando, Paulo aqui está dizendo que essas pessoas, elas não podiam tomar de um alimento sólido. E fazendo agora uma comparação com as crianças, a gente sabe muito bem, quando o seu bebezinho nasce, ele toma o quê? Leite. Ele come o quê? Papinha. Por quê? Porque ele não está preparado ainda para alimento sólido. Agora, quando ele vai crescendo, aí sim, ele pode comer um outro tipo de alimentação, alimentação de gente grande. Mas essas pessoas, para quem o autor de Hebreus está escrevendo, elas só podiam tomar leite. Paulo aqui está dizendo que essas pessoas já era tempo para elas serem mestres, pessoas que já poderiam estar ensinando, pessoas que poderiam estar pregando, ou seja, frutificando. Só que essas pessoas tinham de novo a necessidade de que se ele ensinasse para eles aquilo que era elementar, aquilo que era básico, porque eles simplesmente não cresceram, eles se recusaram a crescer. Sabe, meus amados, na igreja é muito comum a gente observar pessoas com esse perfil. É gente que cronologicamente já tem idade, já está velho, mas o comportamento é de criança. Você conhece alguém assim? Um comportamento infantil, que se ressente com pouca coisa, que qualquer situação é motivo de briga, de discussão, de inveja. Sabe aquele egoísmo que é característico de criança? Menino é assim, quando eles estão brincando, a frase que você mais escuta é o quê? É meu, porque ele não quer dividir. E na igreja, será que a gente não escuta isso também? É meu cargo. Eu até brinco em tempos de comissão de nomeações, e quando chega ali no segundo semestre, a gente começa a trabalhar com os cargos oficiais do ano seguinte. Há pessoas que chegam e dizem assim: olha, me tiraram o meu cargo. O seu cargo? Eu até brinco, você não tem cargo nenhum. O cargo é da igreja, você simplesmente o ocupa e tem o privilégio de poder servir. Esse comportamento egoísta de querer tudo para si, isso parece muito coisa de criança, sabe, queridos? E infelizmente na igreja nós temos pessoas que se recusam a crescer. E por não crescer, eles acabam, digamos assim, dando trabalho que normalmente criança dá. Então, tenhamos cuidado de não nos comportar ainda como meninos, quando nossa conduta deveria corresponder à de homens e mulheres amadurecidos. Quando a gente vai para a Bíblia, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, ele fala exatamente disso. Ele fala que o conhecimento de Cristo, que a experiência da salvação faz com que a gente não seja como meninos que sejam levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, mas que nós sejamos o que? Varões. Então está na hora de a gente crescer, está na hora de a gente evoluir, está na hora de a gente sair do leitinho e partir para um alimento sólido. E sabe, Paulo diz que esses adultos, eles têm uma capacidade. E olha que capacidade é essa. Volta de novo aí para a sua Bíblia, no verso 14. Ele fala assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o quê? Mas também o mal. Ou seja, as pessoas que crescem espiritualmente, as pessoas que são maduras, essas pessoas, elas têm essa capacidade de discernir entre o bem e o mal. Eu quero te levar ainda para um último texto nesta noite, para que a gente possa analisar a ótica do crescimento e da importância que existe em a gente continuar crescendo. Continuar crescendo, porque o ápice desse crescimento
É algo simplesmente maravilhoso. Eu convido você a ficar um pouquinho mais aí para você aprender essa lição valiosíssima. Segunda Epístola de Pedro, no capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1. Eu quero ler com você do versículo 5 até o versículo 9. Combinado? Me acompanhe então na leitura. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o quê? O amor. Agora observe o verso 8. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que nós percebemos aqui na primeira carta de Pedro é uma sequência, um conjunto de virtudes que o apóstolo entende que devem existir na nossa vida. A gente entende isso como se fosse degraus de uma escada, em que a gente vai crescendo. Então, eu queria listar com você aqui algumas dessas virtudes. Paulo, ele fala de diligência, ele fala de conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Paulo diz que essas coisas, elas precisam existir em nós. Essas coisas, elas precisam, digamos assim, chamar outras coisas. A gente não precisa ficar estagnado, parado. Quando você estaciona, você deixa de crescer. Aqui diz que essas coisas, elas precisam ser vistas na nossa vida. E no versículo 8 diz que, porque essas coisas existindo em nós, e em nós o quê? Aumentando, então dá a ideia de uma progressão. Diz que com isso, nós não somos nem inativos e nem infrutuosos. Essa palavra infrutuosa é interessante. Eu me lembro que lá na Bahia, às vezes eu via um pé grande de abacate ou então um pé de mamão, só que eu não via frutas. E aí eu perguntava para um adulto assim: o que acontece com esse pé de abacate? Alguém dizia: por que ele não dá frutos, não dá abacate? Ele disse: não, porque ele é abacateiro macho. Eu falei: ah, sim. E esse pé de mamão que só tem flores, só tem folhas? Dizem: não, isso é mamão macho. Será que eu estaria falando para algum cristão macho agora, nesse momento? Me entenda, esse cristão macho é simplesmente aquele que não frutifica, que não dá fruto, que batizou, mas estagnou, parou. Sabe, queridos, na nossa caminhada espiritual, que estamos indo para os céus, nós precisamos crescer. Eu me lembro quando em 1991 eu preguei meu primeiro sermão lá em Santa Maria da Vitória. Um sermão de 40, 50 minutos, eu terminei ele em 12. Foi rapidão. Eu me lembro da minha primeira oração. Eu lembro que o irmão Luiz falou assim: Neto, agora faz aí a oração. E eu engasguei, eu gaguejei, não saiu nada, mas eu não desisti. Eu me lembro da primeira apresentação que eu fiz na colportagem. Foi tão ruim, que o assistente que estava do meu lado, o Dantas, falou assim: rapaz, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei: não sei. Só que depois Deus me habilitou e eu continuei e a gente vai crescendo. E hoje eu já sou até pastor, imagina. Tudo isso porque eu comecei e eu não parei. Deus sempre me ajudou a continuar. E isso com você também. Lembra na sua profissão como é que foi no início, a dificuldade que foi. E lembra o que você é hoje. Tudo isso porque você teve as suas faculdades exercitadas. E toda vez que a gente exercita, toda vez que a gente treina, a gente vai ficando cada vez melhor. Pedro diz que essas virtudes espirituais precisam estar presentes na nossa vida e elas precisam cada dia mais aumentar para que a gente não fique estacionado, para que a gente não seja inativo, para que a gente não seja infrutuoso. Eu quero te levar ainda para o versículo 9. E olha como é forte essa declaração. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto e esquecido da purificação de seus pecados de outrora. Aqui diz que se você não está crescendo,
se você não está progredindo na fé, aqui diz que você está cego. No versículo 10, Pedro continua dizendo assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então ele diz que a salvação não é uma coisa que acontece no tempo, não é simplesmente aquela ideia de que alguns dizem assim, uma vez salvo, para sempre salvo. Não existe isso na Bíblia, sabe? Eu sei que algumas igrejas ensinam que se Deus te salvou uma vez, não tem como você se perder mais. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia fala de algumas pessoas que começaram bem e terminaram muito mal. Sabe por quê? Porque pararam, porque deixaram de crescer, deixaram de ler a Bíblia, deixaram de estudar a lição, deixaram de orar, deixaram de vir na igreja. Eu sei que alguns realmente não podem vir na igreja, talvez por escolha também desejem ficar em casa, mas há outros que não, sabe? Esta conduta, ela faz com que a gente enfraqueça, que a gente pare, que a gente enferruje. E aqui no versículo 10, ele diz que nós temos que procurar confirmar a nossa vocação e eleição. Você sabe o que é eleição, né? Um processo eletivo pressupõe que alguém te escolhe. E todos nós somos conscientes de que nós fomos escolhidos para a salvação. Amém? O nosso Deus nos escolheu para a salvação. Só que o fato de termos sido escolhidos, o fato de termos o nome de eleitos, não quer dizer que já vencemos. Aqui diz que a gente precisa confirmar isso. Então assim, não tem essa de que eu fui salvo ontem e hoje eu posso fazer do jeito que eu quero. Não, é todo dia orando, é todo dia buscando a palavra de Deus, é todo dia buscando fazer o bem, não para ser salvo, porque fomos salvos, mas a prática desses exercícios espirituais nos mantém na comunhão com Deus e cria a atmosfera para a salvação. É como a oração. A oração não salva você, mas na oração você dá oportunidades para que Deus faça isso. Na oração, a senhora White diz muito bem que na verdade a oração ela não muda Deus, a oração muda quem? A oração muda você, a oração me muda. E ela cria um ambiente capaz onde eu possa estar com a mente aberta para que eu possa me comunicar com Deus e entender qual é o propósito dele para a minha vida. Eu quero ir para o último texto dessa noite, que é o versículo 11 de 2 Pedro 1. Ele fala assim: pois desta maneira, e aí você precisa entender o que ele quer dizer com desta maneira. Quando ele diz desta maneira, ele está se referindo a tudo aquilo que ele falou até agora, do crescimento espiritual que é necessário. Então ele fala assim: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu quero te perguntar: crescer é importante? Para você que tem um filhinho pequeno, você certamente a cada mês observa para o seu rebento, para o seu menininho e fala assim: nossa, como está crescendo, né? Já sabe falar, já está andando. E a gente fica feliz quando a gente vê uma criança ela passando pelas fases do crescimento, né? É uma alegria para os pais. Espiritualmente falando, eu te pergunto: será que nós também estamos crescendo? E sabe, queridos, o crescimento ele é tão importante que Pedro aqui diz que é desta maneira que nos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É como se ele estivesse dizendo: é assim que se é salvo. É assim que se é salvo. Se perde quando para. A gente se perde quando a gente estaciona. E nesta hora, eu gostaria de chamar a atenção para você que talvez tenha parado no tempo, para você que talvez em algum momento esteja, digamos assim, cabisbaixo e até pensando em desistir, pensando em parar de caminhar, para você que estacionou. O ano bíblico que você começou esse ano, você
Continua? E a leitura daquele livro? Como é que está a prática do seu exercício físico? Enfim, tudo aquilo que Deus colocou no seu coração e que você começou, eu te pergunto, você tem continuado? Eu oro para que o Deus dos céus possa abençoar você, para que você possa entender que é necessário uma progressão na fé, um crescimento contínuo, para que nos seja amplamente suprida a nossa entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe, que Deus te abençoe, que nós possamos experimentar esse crescimento na graça e no conhecimento do Senhor e estarmos prontos e preparados para o dia da sua volta. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado mais uma vez, porque estudamos Tua Palavra. E queremos Te pedir, Senhor, que o que aprendemos hoje possa ser muito importante para o nosso crescimento e para o nosso preparo para vivermos o reino eterno. Muito obrigado, porque Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, o nosso legítimo representante, que deu a sua vida em nosso lugar. Querido Deus, os cristãos hebreus estavam ao ponto de desistir, de parar, porque eles não tinham crescido, eles não tinham progredido. E se nessa noite, Senhor Deus, há alguém que nos ouve, que tem também parado no tempo, que tem estacionado, que a única coisa que se lembra é do passado, mas não está fazendo nada no presente, deixou de pregar, deixou de cantar, deixou de orar, deixou de ler a Bíblia. Ó Senhor Deus, acorda, desperta essas pessoas, para que nós possamos continuar andando e experimentarmos crescimento, um crescimento que nos habilitará a entrarmos na Canaã celestial, um crescimento que nos habilitará a viver eternamente com o Senhor no reino que o Senhor está preparando para cada um dos seus filhos. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.